Bem, muito boa noite a todos. Então, sem mais demoras, damos início ao nosso evento, né? Agora há pouco nós tivemos o grande prazer de conhecer a exposição fotográfica do senhor Xu Peiwu, que, além de trabalhar como fotojornalista do Diário do Povo, também é um grande estudioso do poeta Li Bai. É conhecido como um dos 3 mais importantes poetas da dinastia Tang. Bem, antes de passar a palavra ao senhor Xu, nós gostaríamos de destacar e agradecer a presença do senhor cônsul de Portugal nas RAIs, e senhora, muito honra este evento. Pois bem, o senhor Xu Peiwu, ele se interessou por Li Bai em 1984, naquela época ele ainda era um estudante universitário, e desde então ele tem se dedicado aos estudos de Li Bai, né? Ao longo dos últimos 10 anos, ele realizou pode dizer, reconstituiu, né, mais ou menos as diversas passagens que Li Bai fez por lugares famosos da China, e aí nós tivemos, como podem ver no itinerário realizado, mais de 40 paragens, né? Nessas paragens ele retirou fotos, nós todos percebemos a qualidade do trabalho do senhor Xu, e para quem tem um prazer adicional de compreender poesia chinesa, ele também realizou de próprio punho, não é, recriações caligráficas das obras de Li Bai. É um trabalho extremamente interessante. Agora há pouco o senhor Xu confidenciou, né, que está pensando em levar esse trabalho para Portugal, e, de fato, seria um grande prazer e um grande brinde que seria dado, né, não apenas a Portugal, mas para a língua portuguesa. Bem, então, sem mais demoras, nós agora vamos passar a palavra para o senhor Xu, que fará uma breve apresentação de PowerPoint. Muito obrigado. 感谢大家。关于我们李白的这一个拍摄这个李白故事，我在做过很多展览，也遇到好多人，别人都问我说你一个。Let me start with why I got so interested in Li Bai. Today I had an exchange with students from the PolyU. 40 years ago, in 1984, I remember in February, I bought a book by Japanese scholar Tomohisa Matsura about the life of Li Bai. He is a very famous sinologist and has a deep understanding of the great poet. In the early 1980s, it was a rare opportunity for me to get this precious book. I got into Li Bai's poetry and I started to recite a lot of his poems. My photography project started only later. In 2013 and 2014, my friends and I embarked on this trip from Chongqing to Nanjing. During our 2-year-long trip, I found that there were traces of Li Bai everywhere, including the Three Gorges, Lushan, Huanghe Pavilion in Wuhan, and especially in Dangtu of Anhui Province. The 2-year-long trip made me determined to start this project. I had no idea or no clear time frame. Last year, when I was holding this exhibition in Jiangyou, Li Bai's hometown, I actually finished this project. So it was a very long process.
Bem, então agora há pouco ele explicou mais ou menos de onde é que vem o interesse por Lipai. Ele disse que em 1984 ele conseguiu um texto, um livro de um sinólogo japonês, né, e que explicava o sentido profundo das poesias de Lipai. Desde 1984 ele tem esse interesse vivo pelo poeta. A partir de então, né, ele continuou a estudar Lipai, mas a primeira vez em que ele idealizou o projeto de viajar pela China tirando fotos dos lugares relacionados a Lipai foi em 2013, quando ele e um colega da agência, não é, eles tiveram a oportunidade de visitar uma série de lugares. Os lugares agora me falham a memória. Então, depois dessa primeira viagem, ele passou a repetir regularmente, né, essas temporadas, né, em busca dos lugares de Lipai, e foi dessa forma que, até o ano passado, né, ele já acumulou 10 anos de peregrinando junto a Lipai, conhecendo os lugares, tirando as fotos e acumulando esse material. For you, what is Li Bai's status as a poet, as a philosopher, or as a Taoist? What's your impression of Li Bai in his many roles? Então, em sua opinião, como o senhor vê Lipai? Qual a importância que Lipai tem? Por exemplo, diz respeito a não apenas um poeta, mas também a um pensador, a um religioso taoísta, não é? Como é que o senhor vê essas diferentes faces de Lipai? In my opinion, as a photographer, I feel it's necessary to revisit the path of Li Bai. I think it's a very happy thing, a happy achievement in my life. Back in Tang Dynasty, transportation was extremely difficult. However, Li Bai managed to travel so many places and write so many great poems. Many poets or scholars on Li Bai, they focus much on the literary side. There are some painters who want to pay homage to Li Bai. And for me, as a photographer, I want to delve into the photography side. For example, like the Lushan waterfall. Li Bai's poem reads like the waterfall falls like 3,000 feet. There are a million ways to express the feeling conveyed in his work. I feel it's a very challenging and interesting thing for me to do as a photographer. To do this project, I went to the Yangtze River for 5 times and the Yellow River for 3 times. And I also went to many places I hadn't been to before. I went to the Yumen border, Tianmu Mountain, the difficult path of the Sichuan province. I followed the footsteps of Li Bai and tried my best to convey his spirit through my photos. Essas perguntas enquanto fotógrafo. Eu sou um fotógrafo. Eu acho que há diversos tipos de formas de você se aproximar de Li Bai. Por exemplo, há pessoas que estudam a partir de fontes escritas, há outros que se interessam por caligrafia e eles vão assim recriando as obras de Li Bai, conhecendo um pouco mais desse autor. Mas no meu caso, eu sou um fotógrafo, de maneira que a minha forma de conhecer, de me aproximar de Li Bai é de ir nos lugares em que ele esteve, de tentar imaginar como ele, estando presente nesses lugares, ele
teve inspiração para escrever suas obras, e dessa maneira, não eu viajei, passei por diversos lugares na China que ele esteve, inclusive diversas vezes. Por exemplo, pelo Rio Azul, eu passei pelo Rio Azul 5 vezes, os lugares do Rio Amarelo em que esteve, eu visitei 2 vezes também. Então, há lugares muito importantes, famosos, por exemplo, em Guangwei ou em Shutaonan, são poesias famosas, Li Bai, que, por exemplo, eu visitei esses lugares na província de Sichuan, na província de Zhejiang, e daí eu tive uma visão mais madura do que ele é. Essa é a minha forma de conhecer Li Bai, enquanto fotógrafo e enquanto viajante. 对的，对的。我觉得 I see many of the audience, they probably don't know a lot about Li Bai. They've probably heard of his name as a great poet, but they're not very familiar with his works. How would you describe or introduce Li Bai to people who are not really familiar with his works? Conhecida nos países de língua portuguesa, mas apesar de ser conhecido, ele é pouco mais que um nome. As pessoas sabem que existe Li Bai, existe esse poeta, não é? Mas não tem um conhecimento mais aprofundado sobre ele. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor como o senhor apresentaria Li Bai ao público de língua portuguesa. Li Bai is first and foremost a great poet. That's for sure. My interest in Li Bai lies more in his traveler side. From the very young years, he had established a very unique poetic style. When he was in Anlu, Hubei province, the style was quite calm. It's like a peaceful 10 years. One of his poems is like, if you ask me why I live in the mountains, I smile but don't say a word. There are peach blossoms and wandering streaks. There is a whole new universe inside the mountains. That's a very typical style of Li Bai's early works. Later, when... Bem, na verdade, eu diria, não é, ao público de língua portuguesa que Li Bai essencialmente é um poeta. Não é? É claro que o meu interesse é aquele de descrever a vida de Li Bai, os lugares por onde ele passou através da fotografia. Se eu tiver que falar um pouco mais sobre a poesia de Li Bai, eu diria que essa trajetória poética dele se divide em várias fases. Por exemplo, quando ele era jovem, ele viveu na cidade de Anlu, na província de Hubei, e a poesia dele tinha um pouco características, a sua tranquilidade, a paz. Então, há um poema muito famoso de Li Bai, em que, obviamente fazendo a tradução, você me pergunta por que eu vivo na montanha, eu simplesmente rio para você e não respondo. Na verdade, o que me interessa, o que me encanta na vida das montanhas é poder ver as flores de pêssego caindo e o rio a fluir. Li Bai, I think you should go back to his middle age. As a great Chinese poet, Li Bai was able to be at the emperor's side, which is very rare among Chinese poets. That happened in his middle age. It's very different. In another great poet, Du Fu's works, he mentioned this. Just now I was asked, what's the relationship between Li Bai and Yang Guifei, the famous imperial concubine? That's a very significant period in Li Bai's creative life.
Bem, então, passando um pouco para a maturidade de Lipai, enquanto quando jovem ele era uma pessoa muito tranquila e tinha tendências ao eremitismo, não é? Depois de crescer, ele teve mais interesse em desenvolver uma carreira política. Então, Lipai ele conseguiu chegar, se integrar ao círculo do imperador. Não é? É raríssimo na história da China você ter poetas que conseguem ter acesso ao imperador. Essa é uma situação muito rara, não é? E certamente essa passagem, esse período da vida de Lipai teve uma influência sobre seu estilo, né? Para falar um pouco mais dele, eu lembro de uma poesia sobre Lipai, de um outro poeta extremamente famoso da China, chamado Tu Fu. Não é? Nesse caso, essa foi a fase da vida de Lipai em que ele começou a beber. Né? Lipai é famosíssimo na China por ser um poeta, né, que gosta de beber aguardente. Então, justamente, né, hoje eu trouxe essa jarrinha de aguardente aqui. Né, como vocês podem ver, tem um desenho de uma concubina imperial muito famosa chamada Yang Kuifei. Né? E justamente essa foi uma etapa da vida de Lipai em que ele, entrando na corte, né, ele criou essa imagem de beberrão. De fato, isso justifica. 咱们这么说吧，就是西安。 In Xi'an, used to know as Chang'an, it was a very important place for Li Bai. Li Bai had wanted to enter the imperial court since a very early age. He had great ambitions. He wanted to make great achievements before becoming a hermit. The imperial life was a highlight in his life. When he left the court, when he was banished, his poetic style totally changed again. Teórica pela corte, não é? Em que ele realizou ideais de uma carreira política que ele não tinha em sua juventude. Passado um tempo na corte imperial, então ele decidiu deixar a vida no século. Ele decidiu então ir mais uma vez se tornar um eremita e praticar taoísmo. Li Bai has a very famous poem called A Departing Song to Traveling to Tianmu Mountain in a Dream. That was written on his trip to Shandong. This marked the beginning of his wandering. In his imagination, there was a mountain in Zhejiang where the fairies, the gods, lived. It was high and had this mysterious air. He used his imagination to depict the dreamlike mountain. In this poem, he wrote, "It's not possible for me to bow to the aristocrats in order to get fortune and fame." That's like a statement of Li Bai after he was banished from the imperial court. In Li Bai's life, there are several stages. He basically jumped in and out of the imperial court for several times. That poem was written when Li Bai was 43 years old. Pois bem, então Lipai, não é? Depois nós estamos entrando na fase final de Lipai. Quando ele tinha 43 anos, ele deixou a corte imperial, ele passou pela província de Shandong em direção a Jiangnan. Nesse momento nós notamos uma mudança na poesia de Lipai, em que ele começa a falar mais de buscar o segredo da eternidade, não é? Então há uma poesia muito famosa dele em que ele imagina as montanhas da província de Zhejiang e ele descreve, não é, com muita perícia técnica, não é, a altura das montanhas, não é, a existência de imortais vivendo e cultivando tal naquele lugar. E
nessas poesias encontra-se uma certa tensão, né? Por um lado, ele queria visitar as províncias, ele queria buscar os segredos da imortalidade, mas, por outro lado, ele ainda sentia a atração da vida da corte, não é? Então, essa poesia ela termina mais ou menos depois de escrever uma série de cenas oníricas, né, de sonho em que ele se encontra com os imortais, né, ele tem um retorno brusco à realidade. Então, o professor Xu acha que essa poesia ela é bastante representativa da fase final de Li Bai. 李白一个非常重要。 A very important turning point in Li Bai's life was the Anshi uprising. It's about BC 757. There was political unrest during that time. At that time, Li Bai was living in Lushan, the Lu Mountain. One of the sons of the Xuanzong Emperor invited Li Bai to be his chief of staff. But that son didn't end up being the emperor, and Li Bai became a victim of political struggle. Li Bai was sentenced and exiled to Yelang. That's a turning point in his life. É interessante notar um evento muito importante na história da dinastia Tang e da dinastia da China, é chamada Revolta de Anlushan. Nesse momento, Li Bai ele estava cultivando o Tao na montanha em Anlu, e ele foi convidado, né, 757 o ano, né? Ele foi convidado para se integrar à comitiva de um dos filhos do imperador Tang na época, que era o imperador Xian. Nesse caso, a expedição ela deveria ir lutar contra os revoltosos de Anlushan, mas o que aconteceu foi uma competição, uma luta de poder entre os dois filhos do imperador, né? E nesse caso, como Li Bai ele entrou no grupo do príncipe derrotado, no caso ele terminou sendo exilado, né? When Li Bai was exiled to Yelang, he traveled from Jiangxi, Jiujiang, to Baidicheng, Baidi City. That's 759. He was pardoned. At that time, Li Bai was in Baidicheng. He was exhilarated and wrote the poem like the morning departure from Baidicheng. Pois bem, então essa situação durou por 2 anos. Em 759, né, depois de Li Bai ter viajado pelas províncias de Jiangxi, né, seguindo o curso do Rio Azul, no ano de 759 ocorreu uma grande seca na China. E nesse caso havia o hábito dos imperadores chineses, né, para obter os favores do céu. A seca era considerada um sinal pouco auspicioso do céu, catástrofes naturais. Então, nesse caso, o imperador chinês ele decidiu perdoar, no caso, os crimes, né, políticos. As pessoas estavam relacionadas estavam envolvidos nessa disputa de poder entre os príncipes. E nesse momento, em 759, Li Bai foi perdoado. Ele já podia voltar, não é, à corte nesse caso. After he was pardoned, Li Bai was able to live a free life. He traveled along the Yangtze River to Wuhan and Dongting Lake. There, we witnessed another major change in his style. Like Ode to Mingsha. He had by then lost all his political ambitions and wanted to go back to enjoying the beautiful sceneries of China. He wrote about the 5 most famous mountains in China. He was very fond of the traveling lifestyle. Então, justamente, depois de ser perdoado, não é, houve uma outra grande transformação no estilo dos poemas de Li Bai que revelam uma grande decepção
com a vida política e o desejo de se retirar completamente, né, dessa competição por evidência. Nesse caso, quando ele estava passando pela cidade de Wuhan, né, ele escreveu uma poesia muito importante sobre o lago Tonping. E nesse caso você nota, se percebe essa transformação no estilo dele. 对的。In the last 3 years of Li Bai's life, he lived a very difficult life. He ended up in Dangtu, Anhui province, to live with an uncle, a remote relative called Li Yangbing. Li Yangbing accepted him, and Li Bai spent the last years of his life there. Li Bai gave all his transcripts of poems to Li Yangbing, and this has become the most important historical record about Li Bai's life and his works. We are able to chronicle Li Bai's life through Li Yangbing's records. Pois bem, então nessa altura nós estávamos chegando aos 3 últimos anos da vida de Li Bai, não é? Que ele passou na província de Anhui. Nesse caso ele estava completamente arruinado financeiramente, então ele teve que buscar abrigo no seu clã. Então ele tinha um tio, não era necessariamente chama-se de tio porque existe essa relação de parentesco com os clãs, chamado Li Yangbing, e foi essa pessoa que redigiu o primeiro relato biográfico da vida de Li Bai. Inclusive há uma polêmica interessante sobre se Li Bai teria nascido na China ou nascido no exterior, nascido no atual Quirguistão. Então, essa biografia ela afirma que Li Bai, na verdade, ele nasceu fora do território chinês. 对的。 Last year, there was a hit film in China called 30,000 Miles in Chang'an, featuring Li Bai. The film made many people become interested in Li Hai. No ano passado, lançaram uma banda desenhada na China a respeito do Li Bai, não é? Que ajudou muito a promover a imagem dele. Agora eu gostaria de falar um pouco dessa imagem no ecrã. I'm pointing at this photograph about Li Bai's last poem. Essa é a última poesia registrada de Li Bai, não é? Essa foto que eu tenho, ela se refere justamente a essa última obra de Li Bai. Li Bai said, "When flies the rock, he shakes the world. In mid-air, his weakened wings are furled. Even Confucius was forgotten. Will anyone remember me after my decease?" Muito triste, né? A primeira metade da poesia diz: eu vou em direção ao céu como se fosse o grande pássaro Pan. Pan é um pássaro mitológico da China que está no livro chamado Zhuangzi. O livro Zhuangzi começa com a história do Tapan, que é um pássaro gigantesco que dá que quando levanta voo, ele é um voo cosmológico, que como se estivesse acompanhando o Sol dando a volta em torno. Pois bem, então eu me lanço num voo como o pássaro Tapan, né? Mas as minhas asas caem quando eu estou prestes a atingir o apogeu. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte do poema diz respeito: se até Confúcio, depois de morrer, não é? Ele foi esquecido pelas pessoas, não é? Qual o destino que me aguarda? Ou seja, como um último poema de Li Bai, isso exprime o desejo da glória perene, da memória, não é? Mas também a consciência de sua fragilidade, de sua mortalidade. After Li Bai's death, he is still remembered by generations and generations of Chinese people, including famous poets Bai Juyi and Su Dongpo. In every dynasty, people still remember Li Bai. A ironia é que, tendo morrido com tanta angústia no peito, né, Li Bai, logo após ter falecido, ele assumiu uma fama
também assim, uma forma única, não é? De forma que poetas, Tang, por exemplo, Pai Jui, que é um outro poeta muito famoso do período da metade final da dinastia Tang, escreveu vários poemas sobre Li Pai. Chegando na dinastia Song, um outro grande poeta chamado Su Tongpo também escreveu poemas de elogio a Li Pai. Ou seja, apesar de imaginar que não fosse lembrado pela posteridade, Li Pai foi canonizado como um grande poeta logo após sua morte. It's a real pleasure to have my photography exhibition here today. I'm really happy. Então, depois de ter escrito em traços gerais a vida e a poesia de Li Pai, eu gostaria de chamar a atenção dos colegas para essas fotos que estão aqui dispostas, né? É uma grande alegria que eu tenho de compartilhar esse meu amor a Li Pai com o público. Okay. Então agora vamos tomar um brinde. Cheers for Li Bai. Pois bem. Ah, sim, pois bem. Bem, então, depois de sermos brindados com essa apresentação brilhante do professor Xu, né, agora nós vamos ter um segundo, um bis, né, do Carlos Moraes José, que dispensa apresentações. É um membro de destaque da comunidade portuguesa em Macau, né, que tem regularmente realizado contributos para a promoção da cultura chinesa, né, nos países de língua portuguesa, como o senhor Ricardo Pinto também, os dois nomes aqui que estão por trás dessa divulgação da cultura chinesa. E nós gostaríamos, então, de feita essa breve não apresentação, né, de convidar Carlos Moraes José para que fale um pouco sobre o Li Pai. Eu me atrevo, inclusive, a dizer, né, o Carlos Moraes José ele publicou uma tradução do Li Pai, né, e eu acredito que ele poderia compartilhar conosco, falar um pouco sobre a relação dele com Li Pai e explicar um pouco como foi esse processo, né, de edição dessas obras do Li Pai. Eu acho que seria um complemento interessante à palestra do professor Xu. Muito boa noite, Carlos. Boa noite a todos aí em Macau. Eu estou em Gulangyu, em Xiamen. Que, aliás, recomendo a todos visitarem, que é um sítio excepcional, maravilhoso. Eu conheci o Li Bai mal cheguei a Macau em 1990 através de uma tradução que então havia do António de Graça Abreu e fiquei extremamente impressionado com a personalidade e com a poesia de Li Bai. Um nómada, um homem que veio do Oeste e que tinha maneiras e formas de estar que o distinguiam naquela altura do resto, digamos, da literatura chinesa mais convencional, por assim dizer, mais literatura de corte, enquanto ele era uma pessoa, portanto, um nómada, um homem que andava de um lado para o outro, que viajava, que praticava taoísmo nas montanhas, mas sobretudo escrevia de uma forma única e belíssima. Bom, e até na altura escrevi um artigo, fiquei tão impressionado com o personagem que até escrevi um artigo para a revista de cultura sobre Li Bai, sobre o que eu conhecia na altura dele. Muitos anos depois fui abordado pelo António Isidro, que foi chefe dos tradutores do GC, do Gabinete de Comunicação Social, durante muitos anos, e que já depois de reformado fez exatamente o mesmo percurso que este senhor fotógrafo fez também, ou seja, ele gostava tanto de Li Bai que ele resolveu traduzir poemas de Li Bai para português e para o efeito deslocou-se a todos os sítios por onde Li Bai também andou para compreender, digamos, o sentimento relativo às paisagens e aos locais onde o poeta andou, e depois contactou-me para a publicação desse livro, que eu tive o maior gosto em fazer. Portanto, foi assim que nasceu a publicação de Li Bai, A Via do Imortal,
que é também semi-biográfico. António Isidro também conta diversos aspectos da biografia de Libai, que vai intercalando com os poemas que ele traduziu e que eu tive a felicidade de poder rever e de poder publicar. Demorou-me mais de um ano a fazê-lo, porque é um trabalho muito difícil e que exige várias revisões, que exige para tentar, digamos, dar o espírito em português, em língua portuguesa, dos poemas de Libai. Nós todos sabemos que traduzir da língua chinesa para a língua portuguesa, sobretudo poemas, é um trabalho impossível, é um trabalho que nunca vai conseguir exprimir a riqueza e a profundidade que a língua chinesa, sobretudo a escrita chinesa, permite. Nós sabemos que há poemas de Li Bai em que ele, por exemplo, começa no primeiro caractere de 5, portanto, num verso de 5 caracteres, ele começa por usar um caractere que exprime a raiz, depois a seguir passa para o caule, passa para o ramo, passa para a flor e o fruto, e isto é impossível transmitir em língua portuguesa. No entanto, nós fazemos o possível porque achamos sempre que vale a pena dar a conhecer ao mundo de língua portuguesa a cultura chinesa, e Li Bai é um dos seus maiores expoentes, reconhecido desde então, desde a sua morte, e mesmo até hoje, não é? É considerado, digamos, um dos maiores poetas da língua chinesa. Curiosamente, o maior poeta da língua portuguesa, ou aquele também é considerado o maior poeta da língua portuguesa, ou seja, Luís de Camões, tem alguns traços de personalidade também parecidos com Li Bai, nomeadamente ambos eram guerreiros e poetas. Li Bai foi um homem que era conhecido também pela sua capacidade de usar a espada. Ele tem, aliás, um poema em que acaba a dizer é o momento de pôr a espada ao serviço do país. Era um patriota, com ele, tal como Camões, e isso era também, o Camões de uma forma também foi um nómada, também andou sempre de um lado para o outro a viajar fora da sua terra natal, passando inclusivamente por Macau, como todos sabemos. E isso, eu acho que foi muito feliz esta ideia de, nos 500 anos de Camões, a Rota das Letras estar a homenagear também Li Bai e pô-los de algum modo em paralelo, embora tenham vivido em épocas muito diferentes, mas de qualquer modo, e em civilizações muito diferentes, mas seja como for, parece-me que foi uma excelente ideia. Li Bai tem aquelas características românticas, há qualquer coisa de romântico em Li Bai, nomeadamente ele, quando era mais jovem, ao que se diz, isto numa biografia, ele fazia também, era uma espécie de cavaleiro andante que andava de terra em terra reparando injustiças, ou seja, tentando auxiliar aqueles que eram oprimidos, aqueles que eram injustiçados pelos mais poderosos, e que, como cavaleiro andante e como mestre no uso da espada, ele também, digamos que ele era um homem da ação, não era um homem da corte. A passagem dele pela corte é a passagem do nómada, é uma passagem de um homem que não se conforma, digamos, ao rossagar das sedas pelos corredores da corte, pelas intrigas que os mandarins eram mestres em fazer à volta do imperador. E, ao que se diz, o seu plano para a dinastia era um plano que ninguém quis seguir porque era demasiado ousado, era demasiado literário, era qualquer coisa que só um poeta, na realidade, poderia julgar que teria alguma aceitação. Não teve. Isso foi a sua primeira grande desilusão na corte. Depois também, quando acompanhava o imperador, ele achava que o imperador não estava a ligar o suficiente ao governo do país, que se distraía demasiado com as suas concubinas, com as suas bailarinas, com uma vida de festas e de ostentação. E também, em alguns dos poemas que escreveu nessa altura, ele introduzia algumas críticas a essa maneira de estar e de governar o país, o que não lhe valeu grande. O imperador admirava imenso a sua escrita, mas
o seu feitio, o facto de beber demais, etc., criava algumas dificuldades na sua permanência na corte. Até que, ao que se diz, ele terá escrito um poema em que compara a concubina favorita do imperador com a Zhao Feiyan, que foi uma concubina da dinastia Han e que acabou mal. E a concubina favorita do imperador terá ficado muito zangada por causa desse poema e terá feito com que Li Bai fosse, digamos, afastado definitivamente da corte, pelo menos, e da academia, que ele também propriamente não apreciava muito as pessoas da academia de Hanlin, que é a academia literária da corte do imperador. Nessa altura ele faz um poema também muito interessante em que ele acaba a dizer que chega aquela vida para ele e que agora fará vida de pescador. Ora, vida de pescador, o que é o homem que está junto à água. A água é um elemento importante para o taoísmo, a água é o elemento que se transforma em tudo o que é necessário transformar-se, que se adapta à natureza, à gravidade e às formas no qual ela é inserida. Portanto, e Li Bai tem esta aspiração, como têm todos os taoístas, de alguma maneira, que é o contrário do nosso individualismo, que é de desaparecer nas coisas, de se transformar, de fluir com o Tao, fluir com o mundo e não, mas enfim, o seu próprio feitio, talvez um pouco altivo, talvez um pouco arrogante também, sabendo do seu valor, levava-o sempre a criar outro tipo de situação, etc. Bom, quanto à tradução, nós fizemos o trabalho possível. Eu gostava que as pessoas pegassem no livro e o lessem. Esse livro vai ser agora publicado em Portugal também, muito em breve vamos publicá-lo em Portugal e vamos continuar este nosso trajeto de divulgar a cultura chinesa e estou muito feliz por essas fotografias neste momento estarem aí, porque no mundo que nós vivemos hoje muitas vezes é mais fácil chegar às coisas pelas imagens do que propriamente pelas letras. Portanto, eu acho que o contributo, este contributo fotográfico é muito importante para despertar a atenção para a poesia de Li Bai e para a sua divulgação. E espero que essa divulgação seja cada vez mais frequente, até porque depois na esteira de Li Bai outros poetas chineses, como Bai Jui, que foi aqui referido, como Han Shan, como Tu Fu e outros. Nós acabámos de publicar também em Portugal os poemas de Su Dongpo, que ainda não foram publicados em Macau, mas já os publicámos em Portugal, traduzidos por António de Graça Abreu, e tem tido algum sucesso relativo, obviamente, como estas coisas têm, em certos meios do nosso país. Portanto, é um trabalho que vamos continuar, mas sobretudo a figura de Li Bai foi extremamente inspiradora para mim. Sempre há um reconhecimento que nos permite ter de uma profunda humanidade e de um profundo desejo de infinito que no fundo ele tinha, e era a sua grande sede de infinito que o mantinha em ação e que o fazia escrever e que o fazia continuar o seu percurso sempre de poeta, sobretudo de grande poeta. Toda a gente no seu tempo já o admirava. Ele tem poemas em que diz: nós temos que ser reconhecidos durante a vida e sobretudo na juventude, coisa que provavelmente não lhe aconteceu. Ele recomenda aos jovens que não se deixem, não percam tempo à espera de reconhecimento quando forem mais velhos, que queiram imediatamente ter, digamos, uma vida plena. E é esta ideia que eu acho de vida plena que a poesia permite, que a poesia induz, que Li Bai nos transmite de forma fabulosa e fantástica. É esta capacidade, esta intensidade, a intensidade da vida, a intensidade da procura, a intensidade do encontro ou dos vários encontros e também a desilusão, também a dor, também esta ideia que nós temos do infinito que depois choca contra a nossa própria finitude, contra o nosso fim, que nós sabemos que é óbvio. E é esta contradição entre
os desejos imensos que nos povoam entre a nossa imensa, as nossas montanhas interiores, os nossos profundos vales de depressões que Li-Bai nos dá tão bem, e eu penso que isso é uma das grandes riquezas da sua poesia. Bem, então, muito obrigado, Carlos Moraes José, para a breve apresentação, não é uma mini palestra sobre o Li-Bai, em que ele se referiu à trajetória histórica do Li-Bai e a imagem que ele deixou gravada, impressa na História das Ideias Chinesas. Depois ele falou um pouco sobre a simbologia, não é? da poesia de Li-Bai e como nós estávamos bastante desejosos de ouvir, também falou um pouco sobre esse projeto de tradução e edição do livro, né? Então, agradecemos muito a participação do Carlos Moraes José e não sei se nós temos tempo para questões, né? Então, abrimos o microfone para o público. Caso deseje realizar uma questão a qualquer um dos dois palestrantes, nós teríamos muito gosto. I think it's incredible that you are translating Li-Bai's works into Portuguese. Because I first got interested in Li-Bai's works through the book of a Japanese scholar, a Japanese sinologist. He finished that book in the 1970s. Mr. Matsura translated Li-Bai's works into Japanese, and his academic work was then translated back into Chinese, inspiring Chinese readers like me. So I believe translation is very meaningful. Pois bem, então, depois de ouvir a fala de Carlos Moraes José, não é, a impressão mais profunda que eu tive, não é, a importância de se continuar a realizar esse trabalho de tradução dos poemas do Li-Bai. Eu tenho consciência das dificuldades, mas também eu dou muito valor a isso, né? E eu gostaria de lembrar que eu mesmo, né, essa minha paixão por Li-Bai, ela começou por ensejo, um livro escrito por um estrangeiro, uma tradução, na verdade, dos poemas de Li-Bai, de um acadêmico japonês chamado Matsura Hisatomo, né, que ele escreveu esse livro na década de 1970. Esse livro foi trazido para o chinês e, por incrível que pareça, não é, foi esse o ensejo para que eu mesmo começasse a me interessar por Li-Bai. Então, eu ofereço meu apoio a esse diálogo entre as culturas. Eu acho que é importante que se continue a fazer traduções, né? E eu também espero, por meio de outras atividades, por exemplo, palestras e exposições, nós demos continuidade a esse intercâmbio cultural. Muito obrigado. Pois bem, então, sem mais, né, nós podemos concluir esse... Estava a dizer uma coisa, se fosse possível, que é: tenho pena de não poder partilhar desse vinho maravilhoso que está aí na mesa. This is the Li-Bai wine. I already gifted a bottle to a Macau friend. So I want to thank him with this bottle of wine. And this atmosphere is also great for a cup of drink. Então, muito obrigado, né? Quando eu vim a Macau, né, eu pensei, qual presente que eu posso dar? O único presente que eu posso dar são esses vinhos, o álcool, aguardente de Li-Bai, né? Então, eu vim a Macau, já dei de presente a alguns amigos. Eu acho que quem gosta de Li-Bai, né, tem que dar valor e tem que beber juntos, né? Então, seria ótimo que o Carlos Moraes José pudesse estar aqui para dividir comigo esse aguardente de Li-Bai. Feijão Garcia.
谢谢。我希望 I hope the three of us will raise the glass together, drinking and chatting. Apenas manifestando o meu desejo de que um dia nós possamos os três, né, dividirmos então brinde ali, Pai. Também gostava. Obrigado. Obrigado a todos. 我也希望的，谢谢您。谢谢。